Oi, eu não sei bem como começar esse vídeo. Eu tinha, na verdade, outras ideias de roteiro. Eu queria ter falado de livros ou falado de novelas chinesas, ou então até de política na diversidade de cultura pop, que é um assunto que eu me interesso muito. Porém, passou tempo e eu não consegui fazer um roteiro do jeito que eu queria pra falar desses assuntos que eu gosto tanto. Então, vamos basicamente estar fazendo uma aula completamente improvisada de mandarim. Mandarim, Rosana? Mandarim. Sendo um pouco narcisista agora, eu vou começar falando sobre os motivos que me levaram a estudar essa língua tão, acho que improvável de muita gente pensar em começar a estudar. Eu sempre fui um pouco dentro de entretenimento asiático, eu sempre gostei muito de K-pop, anime e tudo mais. E fazem mais ou menos 2 anos que eu comecei a consumir mais coisas de dentro da China. Começou com doramas e músicas e eu encontrei minha verdadeira paixão de vida dos últimos 2 anos, que são livros de fantasia chineses. Se você nunca leu um, meu amigo, leia. Leia, você não sabe o que você está perdendo. Rosana, a cor da China, lá dos cafundós do mundo, deve ter nem tradução aqui pro Brasil. Aí que você se engana, meu querido, porque esse tipo de entretenimento está sendo muito exportado para o Ocidente nos últimos anos. Temos várias traduções de várias novelas, de vários livros de fantasia nos Estados Unidos. E isso está só começando aqui no Brasil. E eu vou fazer agora uma indicação que é do meu livro da minha novela chinesa favorita, que é Model do Xi, em português, O Grão-Mestre da Cultivação Demoníaca. Calma, não tem nada a ver com satanás, não tem nada a ver com religião, nem nada do tipo. Eu só digo que se você gosta de uma fantasia farofeira com mitologia e também um romance LGBT dos mais lindos que eu já li, fica aqui a indicação. Eu acho que uma dúvida que pega muito a cabeça de todo mundo é: Rosana, mandarim não é chinês, a língua que se fala na China? Pois é, meu colega, é a primeira dúvida que a gente vai tirar. Não existe bem um mandarim propriamente dito, vamos dizer, uma língua que se fala na China. A China é um país de uma história milenar, então nós estamos falando de um país que é enorme, é continental e teve várias dinastias, tem várias culturas, teve várias influências de diversos povos, então a gente está falando de um país multicultural e também multidialético, vamos guardar essa palavrinha. Multidialética basicamente quer dizer que não vai se falar somente um idioma, um dialeto dentro daquele país. Na China mesmo, dependendo do local, dependendo da região que você vai se deparar com diversos dialetos diferentes. Então, pegando minha colinha aqui, temos, por exemplo, o cantonês, que se fala na região de Canton, Hong Kong e Macau. Temos o xangainês, que é falado na cidade de Xangai, uma das maiores cidades do mundo. Também tem o Jiangxi, que é falado mais ao sudeste do país. Porém, nenhum deles é o foco desse vídeo. A gente vai falar de mandarim. Mandarim foi um dialeto instaurado como o oficial na década de 50, que foi um jeito que o governo achou de facilitar a comunicação entre as regiões e entre as cidades. E também é o dialeto oficial da cidade de Pequim, a capital da China. Também, se você for consumir algum conteúdo, algum entretenimento da China, como, sei lá, manhwas, animes, doramas, você provavelmente vai estar ouvindo mandarim, porque é a língua que eles também exportam o conteúdo de lá. Esclarecido esse primeiro tópico, agora vamos falar sobre uma das curiosidades que eu mais amei e também mais fiquei assustado de conhecer sobre o mandarim. Eu acho que é convite. Quando a gente vai pensar em China ou chinês, eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo são aqueles caracteres, né? Aquele monte de pauzinhos que à primeira vista não fazem o mínimo sentido. Ou então mesmo os fonemas, que são muito diferentes do português. Mas, meu amigo, se você acha que isso alguém mais assusta, você tá completamente enganado. Mandarim é uma língua tonal. Rosana, o que isso quer dizer? O vibrato da sua voz, ou seja, o tom que você pronuncia certas sílabas, podem mudar completamente o significado delas. Pois é. No mandarim, nós temos oficialmente 4 jeitos diferentes de fazer essa entonação, ou seja, 4 tons e mais um neutro. E agora a parte que eu pego o papel e caneta para explicar isso melhor para vocês. Muito bem, aqui voltamos. Antes de explicar melhor o que são os tons, eu preciso introduzir vocês ao nosso queridíssimo Pinyin, o nosso salvador, o facilitador das nossas vidas.
O que é o pinyin? Quando a gente vai pensar em escrita chinesa, a gente obviamente pensa logo nos caracteres, só que existe também um segundo sistema de escrita do chinês, que é o pinyin, que é basicamente uma romanização dos caracteres, né? Uma tradução do alfabeto chinês para o nosso alfabeto romano. O pinyin ele foi instaurado na década de 1950 pelo próprio governo chinês, porque na época ainda existiam muitas pessoas chinesas analfabetas, porque sim, aprender os caracteres pode ser uma coisa difícil até mesmo para eles. Então, o pinyin é uma forma de tanto aprender os caracteres, a escrita, como também memorizar mais facilmente o som deles. Então, aqui nós vamos aprender provavelmente os primeiros caracteres de vocês. Nós temos aqui uma frase muito básica, muito simples de conversação, que é Olá, eu me chamo Ana. Apresentando dois caracteres muito usados no mandarim. O Ni Hao, que sim é o Oi, Olá, vocês provavelmente devem acontecer. O Ni é uma partícula que quer dizer você, e Hao é bom, bem. Então, numa tradução literal é você bem? É interessante, né? E sim, sem brincadeira, apesar da fala e da escrita serem sim mais complicadas, a gramática do mandarim é a coisa mais fácil do mundo. É assim, uma coisa que até uma criança consegue compreender. Então, continuando nossa explicação, vamos aprender agora mais dois caracteres que também são muito, muito usados, que é o caractere wo e o caractere jiao. Sim, fica parecendo esse 4 meio robótico. E como dá pra ver aqui, né, pelo fluxograma, wo é você e jiao é como se fosse um verbo chamar. Eu me chamo, você se chama. Então, se a gente literalmente traduzir essa frase inteira, está você bem, eu chamo Ana. Eu sei. Que coisa fácil, que coisa maravilhosa. Escrevi aqui o nome da Benedita, né? Só pra não fazer feio. Vocês provavelmente também devem estar se perguntando agora o que são esses acentos que existem no pinyin. É que nem no português, pra gente dar tonicidade, pra gente dar força à palavra? Exatamente, meu pequeno gafanhoto! Como eu disse, apesar do pinyin também ser usado pra gente aprender a escrita, eles vão ser majoritariamente muito, muito úteis pra gente aprender os tons das palavrinhas. E agora, com os nossos 4 primeiros caracteres aprendidos, vamos passar para a próxima folha. E agora, indo de vez mesmo para a aprendizagem de tons, para a gente poder mergulhar de cabeça. Só para deixar a coisa mais didática, a gente sempre exemplifica os tons como se eles fossem mesmo esses acentos. Opa, amiguinho, saia do vídeo, por favor. Quando a gente vai descrever os tons no pinyin, é realmente nessa vibe aqui de escrever acentos em cima das palavras. Deste jeito aqui, calma que vai ficar mais simples. Por meio dessas acentuações, digamos assim, é que a gente vai guiar a nossa voz para deixar na entonação correta. Logo iniciando, esse é o primeiro tom do mandarim e ele é representado por esse acento bem reto em cima da palavra. Ele é um tom agudo e baixo, então a gente sempre vai deixar a nossa voz bem baixinha e retilínea, realmente sem alterações. Como um ma. O segundo tom, já dá para ver essa pequena diferença na escrita. Em vez dele ser reto como o primeiro, ele é um tom subindo. E a gente vai fazer exatamente a mesma coisa com a nossa voz. A gente vai subir a entonação. Ma. Para facilitar um pouco, é como aquele som de dúvida do nosso português de sério? É mesmo? Nota que a gente sobe um pouquinho a nossa voz? Então, ma. O terceiro tom, na minha opinião, ele é o mais engraçado de se fazer, que ele é um tom que vai deixar a nossa voz um pouquinho mais rouca. Ele é um tom que ele vai começar médio, vai descer e vai subir de novo. Como um ma. É realmente aquela voz de sono, de quando você acorda, tá com a garganta ruim ainda. E o quarto tom, sem dúvida, o mais fácil, não precisa de muita explicação. Como mostra o desenho, ele é um tom descendo. E dos 4, ele é o mais forte. Você vai falar mesmo como se você estivesse com raiva. Ma. Com certeza também é o mais fácil de distinguir dos outros tons.
Então, agora de novo, somente recapitulando. Primeiro tom, ma. Segundo tom, ma. Terceiro tom, ma. E quarto tom, ma. Eu sei que pode estar dando aquela dúvida na cabeça de como assim, pra mim é exatamente a mesma coisa. Mas é aquilo que eu falei, só realmente com muita prática de voz, com muita prática de ouvido, né? O listening you speaking do inglês. E depois de um tempo fica muito, muito mais simples. E aqui também eu trouxe uma pequena brincadeirinha pra gente entender como que o tom pode alterar o significado de uma palavra. Eu trouxe aqui algumas palavras que comumente a gente usa. Esse primeiro ma aqui, ele é uma partícula de dúvida. A gente usa no final de uma frase para demonstrar que aquela frase é uma pergunta. E ela é uma partícula de tom neutro, então você não vai forçar a sua voz, você vai deixar ela simplesmente neutra, de um jeito normal. Então, bem simples, ma, não tem mistério. Esse segundo ma aqui é o caractere ma de mama, que sim, é mamãe. Essa primeira parte do caractere aqui, inclusive, ela se chama nu, sozinha, e é o caractere de mulher, né? Então é a mulher da família. Já esse terceiro caractere aqui, ma, ele vai ter a exata mesma forma desse primeiro, porém a pronúncia vai ser diferente. Ele vai ter o nosso queridíssimo terceiro tom do mandarim, ma, e ele significa cavalo. Pois é, mudando um pouco o tom da sua voz, você pode acabar chamando a sua mãe de cavalo sem querer. Então, apenas recapitulando, ma. E já podem ir anotando aí para ficar guardados os primeiros caracteres de vocês. E agora, só para fechar a aula mesmo com chave de ouro, a gente vai aprender uma frase inteirinha em mandarim. Nós já temos aqui alguns caracteres, né, conhecidos que a gente já estudou, que são o ni hao, wo jiao Ana, que quer dizer... Exatamente, eu me chamo Ana. Continuando, a gente vai agora saber um pouquinho mais sobre a vida da Ana. Nós temos aqui de novo o caractere wo, que a gente já aprendeu que é eu. E temos esses novos caracteres aqui. O caractere jiao e yin. Jiao quer dizer ensinar, né? Eu ensino, você ensina. Logo, wo jiao, eu ensino, ou seja, a Ana é professora. Tá, mas professora de quê? Uma pessoa que ensina alguma coisa. Ela ensina yin em inglês. E, de novo, a gente tem aqui o caso de dois caracteres que têm a mesma pronúncia. O jiao, de chamar, e o jiao, de ensinar. É para esse tipo de situação que os tons existem, para que não exista esse conflito, né? Esse embate de palavras que acabam tendo o mesmo significado, porque no mandarim a gente tem muitos caracteres, são mais de 5.000, então em algum momento vão ter pronúncias parecidas, vão ter palavras que vão ser muito parecidas, então a gente tem aí os tons para nos ajudar nessa diferenciação, ou quem sabe piorar a nossa vida de estudante. E agora, só para concluir a nossa aula, vamos ler a nossa frase inteirinha. Oi, eu me chamo Ana e eu ensino inglês. Ni hao, wo jiao Ana, wo jiao yin. Homem, que aluno pica que é tu, viu? Tu é brabo demais, homem.